Olha, da Odebrecht, eu sempre lá fora, sempre recebi em contas na Suíça. E em relação ao Odebrecht aconteceu o seguinte: eu sabia consegui identificar recebimento só de uma fonte que eu recebia da Odebrecht, né? Que era aquela construtora Delsur. Uhum. Quando o Ministério Público fez eu vi até uma apresentação na televisão, né? E ele colocou que outras contas, né, outras offshores seriam da Odebrecht. Eu identifiquei nos meus documentos bancários, tá, depósito dessas novas offshores que tinham sido colocadas pelo Ministério Público. Então aí eu consegui identificar mais depósitos que seriam supostamente da Odebrecht. Fiz essa revisão e mandei para o Ministério Público, né, para o Dr. Deltan. Então eu tenho com o Dr. Deltan a identificação de depósitos daquelas contas offshore que foram colocadas pelo Ministério Público. Que contas que o senhor usou no exterior para receber propinas da Odebrecht? Eu acho que foi mais de uma. Com certeza a Pexo, porque na Pexo eu identifiquei alguns depósitos, tá? Mas eu tenho certeza que dei mais de uma conta. Tá? E para abrir essa Pexo, a Odebrecht, ela ajudou o senhor de alguma forma? Não. Foi iniciativa do senhor abrir? Foi minha. E quando foi colocada essa questão do pagamento de propina, foi o senhor que sugeriu que fosse pago lá fora, ou isso foi da Odebrecht? Eu não me recordo assim de quem partiu a iniciativa, mas a combinação foi de pagar lá fora. O senhor que se encarregava desse procedimento vamos dizer, da remessa desse valor, ou quem fazia era a Odebrecht e o senhor só sabia do depósito? Eu só verificava na conta se caiu uma determinada quantia, mais nada. Quem tratava tudo era a Odebrecht. E o senhor recebia a informação deles, fiz um depósito, como é que funcionava? O senhor pode me esclarecer? Sim, foi um depósito de tanto e tal. Mas quem é o pessoal da Odebrecht, o senhor Rogério, ele avisava? Que tinha me avisava. Vou lhe mostrar aqui, encontro na anexo à denúncia, anexo 210 do evento 3, uns documentos. Peço para o senhor dar uma olhadinha. São os documentos de abertura da minha conta, né? O senhor foi até lá para abrir essa conta ou como foi? Não. Esse senhor aqui, essa conta foi o seguinte: eu tinha 4 contas no Banco Safra de Genebra. Uhum. Achei que tinha que modificar um pouco, né? Assim, estava muito concentrado no Banco Safra. Aí o senhor Fernando, que era funcionário do Banco J Safra, Jacó Safra, né? Uhum. Ele vinha muito ao Brasil para ver os clientes dele e tal. E aí eu combinei com ele de abrir uma conta no Jacó Safra. Eu estava achando que estava abrindo uma conta em outro banco. Acabei abrindo uma 5ª conta no Banco Safra mesmo, só que de Zurique. Estava achando que estava abrindo uma conta, porque eu tratava o Banco de Genebra de Safra, uhum, né? E o outro de Jacó Safra. Eu falei, então estou abrindo em outro banco. Era o meu banco. Aí acabei ficando com 5 contas no meu banco, 4 em Genebra. Sim. E essa daqui em Zurique. O senhor pode me passar de volta? Esses valores que o senhor recebeu na conta Pexo da Odebrecht era só para o senhor ou era para o senhor e para o senhor Renato Duque? Bom, para mim e para o senhor Renato Duque, mas não significa que eu pegava aquele valor e transferia. Eu recebia, né? E aí ficava contabilizando, né? E depois eu fazia acertos de conta intermediários com o senhor Renato Duque, né? Não era assim
correspondência bionívoca. Eu recebia, dividia e pagava. Eu fazia uma contabilidade. O dinheiro ficava na minha conta para mim, e eu ficava com aquela dívida daquela parte que cabia na Renato Duque. O senhor chegou Duque. a fazer alguma transferência, por exemplo, da conta Peixo para alguma conta do senhor Renato Duque? Nunca, de nenhuma conta. Eu nunca transferi nada. O senhor fazia uma compensação, então, entregava para ele aqui, isso? Entregava para ele aqui uma parte em dinheiro e depois aquilo que eu falei, né? A gente fazia compensações, por exemplo, eu citei no meu depoimento 14 milhões de dólares que eram devidos pela Keppel-FELS, que na compensação, né, devido à compensação, fiquei com 2, ele ficou com 12, né? E o senhor sabe se ele também recebia em contas lá fora? O senhor Renato Duque? Isso. No início, não. Uhum. Mas por final, sim. Por que o senhor sabe isso? É porque nós abrimos uma conta, uma das vezes, né? Por exemplo, a gente foi a Milão, né? Eu e ele, e abrimos uma conta no mesmo banco. Né? Conta conjunta ou cada um abriu sua conta? Não, cada um abriu a sua conta. E a conta que ele abriu, qual que era? O senhor se recorda? É aquela Drenos, E a conta que o senhor abriu? Nesse banco chamava-se Natiras. Tem uma conta mencionada aqui, Milzert, dele no Principado de Mônaco. O senhor tinha conhecimento dessa conta? Não, dessa não tinha conhecimento. O senhor mencionou que o senhor saiu em abril de 2011. E o senhor sabe se a diretor continuou depois de abril de 2011 sendo pago propina à diretoria de serviços, mesmo o senhor não estando lá? Olha, quando eu saí, né, eu tive mais ou menos um acerto com o diretor Renato Duque, assim, de tudo que acontecesse daquele momento para frente, eu estaria fora porque não teria mais direito. E o que a gente recebesse relativo aos contratos que já tinham sido firmados, a gente continuaria dividindo da mesma forma, porque já era difícil de receber. Eu já falei várias vezes que a taxa de recebimento geral era na faixa de 20%. Né? E ainda mais eu estando fora da Petrobras, fica mais difícil ainda de receber. Né? Então o senhor não sabe se continua sendo... Não, continuou. Pelo menos a parte que cabia a mim, por exemplo, esse acerto da Keppel, que foi 14 milhões de dólares, foi em 2012, mas dos contratos anteriores. Dos contratos novos, esse o senhor não sabe? Eu não participava, né? Uhum. E o senhor mencionou, voltando um pouquinho, que o senhor teria identificado aqueles pagamentos da construtora internacional Delsur como sendo da Odebrecht. O senhor pode me esclarecer como que o senhor fez essa identificação? Porque, como eu falei, às vezes fala assim, vai cair 200 mil dólares ou 300 mil dólares, né? E eu identifiquei uma vez que caiu e veio porque normalmente não vinha, e dessa vez veio a origem. Aí eu identifiquei, falei, então deve ser da Odebrecht, porque teria que cair. X, né, da Odebrecht caiu e veio dessa construtora nacional Delsur. Então eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça. Consta aqui, por exemplo, na denúncia, 9 transferências da construtora Delsur, em cerca de $1 milhão, entre 3 do 4 de 2009 a 4 de 9 de 2009, para sua conta Peixo. Correto. Seria isso? Correto. Mas depois eu identifiquei outros depósitos vindos daquelas empresas offshore que foram mencionadas pelo Ministério Público, que eu não tinha conhecimento. E como é que o senhor fez essa identificação dessas segundas? Porque eu tinha na documentação bancária algumas origens lá, Innovation Research e uma outra, Kleinfeld e tal, só que eu não relacionava de quem eu tinha recebido. Uhum. Né? Então eu tinha a origem, mas eu não sabia correlacionar. Quando o Ministério Público falou que era da Odebrecht, eu identifiquei que teria sido o pagamento da Odebrecht. Uhum. Mas o senhor identificou com base no que o Ministério Público fez, ou o senhor... Não, com base no que o Ministério Público fez. Teve um outro caso também que o Ministério Público, em cima da documentação que eu entreguei, conseguiu, através da numeração da documentação, identificar uma offshore que tinha repetidamente depositado para mim, e aí eu consegui identificar de quem que era.
Quer dizer, a identificação das origens foi quando eu fiz o meu depoimento, era uma. Hoje já tem um nível de conhecimento bastante maior. E só as empresas que, vamos dizer, compunham esse cartel é que faziam os pagamentos de propina, de comissões? Não, por exemplo, aqui eu declarei, né, assim, por exemplo, a Bueno ela não participava do cartel. Ou era simpática, eu sabia que existia, mas também pagava propina. Que empresas que o senhor pode me citar 5 empresas que o senhor tinha conhecimento que participavam desse grupo de empreiteiras, que pagavam essas propinas? As grandes, né? As grandes. A própria Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a OAS, a UTC, a Queiroz Galvão, a Mendes Júnior, a MPE. E por que pagavam? Olha, é difícil afirmar, mas eu acho que isso sempre existiu, né? Acho que sempre foi assim. E como nesse período de 2003 para frente realmente houve um aumento significativo do volume de obras e de investimentos, né? Inegavelmente foi feita muita coisa, toda a parte do qualidade de produto, novas refinarias, plataforma, autossuficiência, uma série de coisas, né? Isso gerou muita demanda, né? E eu acho que esse status quo era vantajoso para eles, né? Então, para que mexer, né? Eu acho que já existia e foi incentivado. Algum executivo? Não, nunca ameacei ninguém. O senhor nunca falou assim, se você não pagar não vai ter contrato, não vai ter aditivo? Eu não me recordo ter falado. Eu vou atrapalhar a performance da sua empresa, no contrato, na licitação? Eu pessoalmente? Não, nunca. Não havia necessidade de tratar. Primeiro, não é do meu feitio, assim, esse tipo de ação. E segundo, não havia necessidade. Tá? Essas discussões se davam em um clima normal? Amigável. Clima amigável. O senhor chegou a tomar alguma atitude, vamos dizer, ilegal em favor dessas empresas, de superfaturar um contrato ou superfaturar um aditivo? Mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria. Eu não tinha esse poder. A Petrobras é toda colegiada, então se uma pessoa faz uma coisa errada, né, isso se espalha, entendeu? Quer dizer, é o que eu digo, internamente, nos processos internos da Petrobras, não havia, vamos dizer assim, irregularidades, a meu ver. As irregularidades estavam fora, as irregularidades eram nessa questão das propinas, aí sim. O senhor tomou alguma providência? O senhor mencionou que tinha essa percepção dos ajustes entre as empreiteiras ou a existência desse cartel. O senhor tomou alguma providência contra elas? Não havia assim, providência para tomar, porque não havia certeza, assim, não havia evidência. Né? Por exemplo, abria-se a licitação, 4 ao mesmo tempo. Vinham 4 vencedores diferentes e tal, mas o que tinha que seguir eram os procedimentos da companhia, se estava dentro do orçamento, se a proposta estava qualificada, tal. Se eles combinavam, né, era uma coisa que eles faziam, vamos dizer, assim, de uma forma secreta, vamos dizer assim, não era aberta. A gente achava que tinha essa combinação, né? O senhor entende que esses valores que eram pagos de alguma forma visavam, vamos dizer, coibir que o senhor tomasse alguma providência contra eles? Não, nunca fiz essa relação. Tem aqui alguns e-mails que estão juntados na denúncia. No evento 3, anexo 45, tem um e-mail aqui que é dirigido ao senhor, pelo senhor Rogério Araújo. Para o senhor dar uma olhadinha. Certo. O senhor reconhece esse e-mail? Lembra? Eram comuns esse tipo de e-mail? É comum, e eu sei exatamente do que se trata isso aqui.
O que o senhor pode explicar, então? Não, a CNO, né, ela seria automaticamente qualificada por uma obra civil de acesso com PERJ, né? Certo. Só o que estava acontecendo naquele momento, por algum motivo empresarial do grupo, eles estavam mudando a razão social da empresa de CNO para OPIP. Isso causou um problema no cadastro, porque todo, vamos dizer assim, o manancial técnico, né, o espólio técnico da CNO estava sendo migrado para o OPIP. Então aquilo deu um problema no cadastro e nem a CNO nem a OPIP foi convidada, porque a CNO tinha, vamos dizer, estava cancelando o CNPJ, estava abrindo da OPIP, mas a OPIP ainda não estava qualificada, tá? Foi só uma questão de momento. Nada de legal nesse. Não, nada de legal, absolutamente nada de legal aqui. Mas quem entrava em contato com o senhor falando pela Odebrecht normalmente era o senhor Rogério Araújo? Sim, às vezes tinha contato, por exemplo, com o senhor Fernando Barbosa e tal, mas era muito mais técnico, né? Esse era problema de obra, coisa mais específica. Quando foi o problema do estaleiro também, que ele depois se tornou presidente do estaleiro. Às vezes tinha alguma conversa com alguém da Odebrecht, mas assim, mais localizado, mais específica, né? Mas nesse caso, quer dizer, na maioria das vezes era o senhor Rogério. O senhor conhece o senhor Bernardo Frei Burhaus? Sim, conheço. Qual que é o seu contato com ele? Como que o senhor conhece ele por quê? Não, o senhor Bernardo, durante uns... dentro daquela linha também que eu falei, que eu achava que eu estava muito exposto no Banco Safra, e depois acabei fazendo uma quinta conta no Banco Safra, né? Aí eu procurei um outro agente, né, de outros bancos. E aí foi aí que eu conheci o senhor Bernardo, né, porque ele era agente do Banco Julius Baer, né? E aí eu abri uma conta com ele. Depois vim abrir outras contas com ele em outros bancos também. Ou seja, ele era meu agente bancário, né? O senhor chegou a ele o senhor chegou a ele através do Odebrecht? Teve alguma relação com isso? Não, quem me apresentou ele foi o Dr. Rogério Araújo, mas foi no evento social. Certo. Eu não lembro que evento social foi, mas esse aqui é o Bernardo e tal. Aí ele falou, ele é um agente bancário e tal. Aí eu comecei a conversar com o Bernardo e eu desenvolvi a relação com o Bernardo, tá? Eu só fui apresentado pelo Rogério. Essa questão dos pagamentos do recebimento de propina no exterior, os pagamentos pelo Odebrecht, isso não foi tratado com o senhor Bernardo? Não. Não. O senhor não? Não, inclusive o Bernardo não era o gerente, por exemplo, da conta Pexo. Tá? A denúncia também abrange aqui o contrato de fornecimento de nafta com a Braskem. O senhor tem algum conhecimento? Não, sobre isso eu não era minha área. Tratativas. Não, isso não é da minha área, eu não tenho nenhum conhecimento. Outros acusados aqui nesse processo, o senhor Alexandrino de Alencar, o senhor chegou a conhecer? Não, eu conheço, assim, curiosamente não. Eu já ouvi falar dele, mas assim, eu não... Talvez tenha sido apresentado, tal, mas eu não me lembro de ter tratado nada com o senhor Alexandrino. O senhor Celso Araripe? O senhor Araripe era funcionário da Petrobras, não era subordinado diretamente a mim, mas era subordinado a um gerente geral meu. Tá. A acusação aqui menciona que ele teria recebido propinas e aditivos nesse contrato do prédio de Vitória. O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Não tenho. César Ramos Rocha, seria do Odebrecht. O César também eu fui apresentado, mas também nunca tratei nada com o César Ramos. Nunca tratou de propina com ele? Não, nunca. O senhor Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor teve contato com ele? Não, eu não tive o prazer de ser apresentado a ele. O Márcio Faria o senhor mencionou, né? Sim, Márcio Faria tinha contato. O senhor Paulo Sérgio Bogossian, que seria desse empreendimento do prédio Vitória. Também não tinha contato com ele. Bom, essas são as questões do juízo. Passo ao Ministério Público. Bom dia, senhor Barroso. Bom dia. Dentro das empresas do cartel, a Odebrecht fazia parte? Acredito que sim, né? Você falou sobre uma suposta lista que o Rogério Araújo tinha te entregado.
E que você achou inicialmente que essa lista, você não encaminhou a lista, é isso? Você confirma? Claro, não encaminha. Eu até brinquei com ele e falei assim, você acha que eu vou rasgar meu diploma? Porque não tinha condição, nem se eu quisesse fazer aquilo, de fazer uma coisa daquela. No seu termo de colaboração número 5, o senhor disse que, apesar disso, posteriormente, você verificou que as empresas convidadas para licitações da RENEST eram aquelas mencionadas na lista entregue por Rogério. Você confirma? Mas não era exatamente, entendeu? Porque assim, era muito difícil. Você tinha lá 8 ou 10 empresas, tá? Naquele botou ali. Aí quando saiu a lista, tá? Vieram 14 empresas. Obviamente, dentro das 14, aquelas 10 estavam dentro, porque aquelas 10 eram... Assim, como fazer uma licitação de maior grande porte e não convidar Odebrecht, Andrade, Queiroz, que são as maiores empresas do Brasil? As obras da Petrobras requerem só esse tipo de qualificação, então era natural, né? Eu diria o seguinte, se não existisse o cartel, eu acho que os resultados das licitações seriam os mesmos, porque não tinha outras opções, entendeu? O que é documento interno do sistema Petrobras, seu Barroso? É o famoso DIP. Todos os documentos que transitam dentro da Petrobras são documentos internos. Ele, assim, barra o nome do órgão, né, e uma numeração. Esse documento era público para as empresas? Não. Não? Não, tanto que ele chama documento interno da Petrobras. No termo de colaboração número 5, você disse o seguinte, que adotava conduta no sentido de viabilizações ilícitas do cartel. Afirma que, por ter acesso ao DIP, no qual constava a lista das empresas que seriam convidadas, o declarante vazava essa lista a pedidos dos representantes das empresas, cujo conhecimento da mesma pelos representantes de cada empresa do cartel era fundamental para que organizasse entre si os pacotes de obras que ficariam para cada um. Isto é, para dividir os lotes do empreendimento, por exemplo, da RENEST. Verdade. Mas isso não era todas as vezes, tá? Algumas vezes. Mas algumas vezes você confirma que Sim. vazou esses DIPs. Não. Eu não vazei o DIP. O que eu digo é o seguinte... Você transmitiu às empresas informações do DIP. Transmitia a informação. Porque o seguinte, o sistema... Você poderia transmitir essa informação? Não. O sistema DIP da Petrobras, eu não sei que data exatamente, eu podia, por exemplo, cortar um pedaço do DIP, colar num documento Word, tá? E imprimir uma lista de empresas, né? Modificar o documento Word e imprimir. Então eu fiz isso algumas vezes, né? Depois é o seguinte, a Petrobras, ela colocou um sistema de travamento no sistema que você não podia copiar tal, sem fazer identificação, fazer todo um processo. Aí eu pegava, copiava a relação das empresas, tá? E fornecia, mas pouquíssimas vezes. Tá? Você já forneceu isso para o Rogério Araújo, do Odebrecht? Sim. Ricardo Pessoa, da TC? Acredito que sim. Mas alguma das empresas? Você já fez isso? Não. Mas eu também vou acrescentar o seguinte, que eu achava meio... Quer dizer, era fundamental porque eles iam combinar lá, mas essa lista, depois depois de sair o convite, eles conseguiam fazer essa lista rapidamente, porque eles se conversavam, sabiam quem estava convidado ou não. Era meio inócuo, quer dizer, era importante saber a lista para eles combinarem, mas eles iam saber a lista de qualquer forma. Você declarou que, no tocante ao cartel, a ação das empresas era no sentido de haver um direcionamento em favor de determinadas empresas, ou além do direcionamento, também praticar preços excessivos, como se deu de modo mais evidente na RENEST, que no período que ocupou a gerência executiva de engenharia da Petrobras, percebeu claramente a ação do cartel bastante forte na contratação das obras da RENEST, sendo o cartel, além de direcionar os contratos, quis impor preços muito além do orçamento da Petrobras, tanto no BID e no REBID, que na RENEST houve claro superfaturamento. Houve uma pressão de aumento de preços do cartel? A gente tem que tratar esse assunto com muito cuidado, porque o que aconteceu? Ali realmente houve essa pressão, tá? Mas o que aconteceu? Foi um processo que durou, acho que, quase 2 anos. Né? Por quê? Houve a primeira licitação, eles vieram com preços excessivos. Aí o que aconteceu? Foi sumariamente cancelada a licitação. Então, ou seja, preço excessivo não existiu, porque foi cancelado. Tá? Eles vieram com preço excessivo, foi cancelado. Aí no segundo
bid, né, no rebid, tá? Eles já vieram com preços assim, fora do orçamento, um pouco fora do orçamento, mas já próximos do limite máximo, né? E aí, quando isso acontece, dentro do próprio procedimento de contratação da Petrobras, a gente abre para analisar o processo mais detalhadamente no sentido de baixar esses preços, né? E aí que houve uma pressão forte, né, de ambos os lados, a Petrobras querendo baixar os preços e eles em bloco se mantendo os preços nessa faixa aí de 20% acima tal. Bom, eu sei que a gente, depois de muita negociação, né, muita pressão, nós conseguimos fechar esses preços nessas faixas aí de 15%, 16% acima do orçamento, que está dentro vamos dizer assim, da faixa aceitável. Quer dizer, não houve nenhuma contratação irregular nesse sentido, tá? Nós acabamos pagando preço alto. Né? Por quê? Porque o mercado estava aquecido, aquecido demais, na verdade, 5 refinarias e tal, entendeu? Mas estava dentro. Tem épocas que a gente paga preço abaixo do orçamento, por quê? Porque o mercado está deprimido, né? E está muito competitivo o mercado e a gente acaba pagando preços abaixo do orçamento. Nesse caso foi o oposto. Nós pagamos preços mais altos, mas dentro dos limites, tá? E agora, a gente sentiu essa pressão orquestrada sim, né, para manter os preços nessa faixa mais alta. Dentro dos contratos objeto da denúncia, existe o contrato da consórcio Compar, que segundo o consta da planilha, teria sido para as obras do ISBL da carteira de gasolina, o GHE, HDT da carteira de coque da Repar. Houve uma primeira proposta nesse contrato que foi acima de 42% que foi desclassificado. Numa segunda, nesse caso, houve uma contratação direta. Por que houve um aumento de estimativa do preço da Petrobras nesse contrato? Doutor, até eu não me recordo totalmente desses detalhes, mas quando a gente tem assim, um caso de, por exemplo, que a gente tem um orçamento, né? Aí todo o mercado vem com um orçamento, com uma proposta muito elevada, a gente parte para analisar, porque assim, quando a gente tem um orçamento e as propostas vêm em torno do orçamento, a gente sabe que o orçamento está correto, às vezes a gente errava no orçamento. Então, principalmente quando, assim como às vezes vem uma proposta com preço muito baixo, né? Vem todo mundo aqui, uma aqui, essa aqui provavelmente errou no orçamento. Então, eu não sei explicar exatamente, porque já faz tempo, mas não era comum, mas acontecia de nós termos que revisar o orçamento. Tá? À vista das informações que a gente recebeu no primeiro bid, revisar o orçamento. Tá? E a contratação direta, a gente tem que também tomar cuidado com essa questão da contratação direta. A contratação direta ela só era feita após algumas tentativas de licitação frustradas. Mas nesse caso só teve uma. Uma, né? Tá. Mas o procedimento deveria da Petrobras... ter tido outras. Não, isso, após ter uma e se exaurir todos vamos dizer, os meios para se chegar a uma proposta válida e a gente não conseguir, o procedimento da Petrobras permite se fazer uma contratação direta. Né? Diante das alterações de estimativa de preços, houve alteração de alguns itens do objeto e houve uma advertência do jurídico com relação a isso. E mesmo assim foi levada à frente a contratação direta. Por qual motivo? Doutor Taíra, eu não me recordo. Sinto muito. A advertência do setor jurídico da Petrobras, ela não era levada em conta ou foi desprezada? Não, sim, mas o jurídico, pelo que eu me recordo, ele sempre fazia advertências, mas no final ele dava, a gente até pressionava, porque o jurídico queria só fazer advertências e não assumir nenhum risco. Ele falava, não, pode botar as advertências lá, mas me diga se a gente pode ou não pode contratar. E normalmente os pareceres jurídicos eram assim, para a gente tomar cuidado com isso, com aquilo, que o TCU poderia vir questionar isso, aquilo outro, mas que achava que estava correto e que poderia ser feito. Porque senão, não passava na diretoria executiva.
uma coisa é uma advertência, outra coisa é um parecer negativo. Eu não conheço nenhum contrato da Petrobras que eu tenha feito que tenha sido assinado com parecer jurídico negativo, vários com advertência. Você que negociou esse contrato da Compar? Compar? Um minutinho, tá? Por causa do tamanho do áudio. Outra ainda não me recordo. Vamos Provavelmente não. interromper um minutinho, tá?